Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero dar um recado, pelo amor de Deus, sigam a Deus. Porque você não deve se apoiar na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento. Você precisa buscar a orientação sobrenatural, milagrosa e poderosa do Espírito Santo de Deus para as coisas importantes da sua vida. Na verdade, até para as coisas pequenas. Porque na vida nós vamos encarar problemas que são impossíveis de resolver sozinho, sem a ajuda de Deus. E Ele quer que você reconheça isso. O que é que diz Provérbios 3, 5 e 6? Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em tudo que você fizer e Ele vai endireitar o seu caminho. Você precisa pedir a Deus que te dê revelações específicas, bem definidas, vindas do céu, direto de Deus, para te mostrar exatamente o que fazer. Qual a melhor decisão a tomar, para onde ir, qual caminho seguir. E o Espírito Santo pode te ajudar nisso. Coloca isso como uma meta na sua vida, aprender a escutar a Deus. Não fique acanhado, não fique com medo, procure melhorar a sua sintonia com aquela voz suave que fala no fundo do seu coração, aquela que você sabe que é de Deus, só pelo que ela fala. Como Jesus disse em Mateus 7,16, pelos seus frutos os conhecereis. Normalmente eu sigo fazendo o meu melhor cada dia, as minhas tarefas diárias, minhas obrigações, o meu trabalho, mas muitas vezes eu pergunto a Deus o que Ele pensa a respeito, tanto nas minhas pequenas decisões quanto nas grandes. E é um erro comum na maioria dos cristãos que buscam a Deus só nas suas necessidades e problemas. Claro, por favor, entenda que eu não estou julgando ninguém, nem definindo uma regra geral. Tem muita gente que busca Deus diariamente, lê a Bíblia, faz suas orações, conversa com Deus normalmente cada dia. Mas ainda assim não são todos os que buscam a orientação de Deus para cada decisão. É claro que tudo tem que ter um bom senso. Você não vai perguntar para Deus qual calça que você vai usar hoje, ou qual a cor da camisa que você deve escolher. Muitas coisas nós temos que decidir por nós mesmos. E Deus quer que você aprenda a tomar decisões. Eu já falei sobre isso aqui. Ele gosta que você tome decisões e muitas vezes até permite que você faça escolhas erradas para aprender com elas. Mas sempre que você buscar a ajuda dele, ele vai se manifestar e vai te mostrar qual a melhor decisão naquele momento. Deus é um pai amoroso e gosta de ajudar os seus filhos quando eles buscam a sua ajuda. No livro do profeta Jeremias, ele escreveu das coisas terríveis que estavam acontecendo com o povo de Israel, porque eles deixaram de buscar a Deus. E isso é algo que cada um de nós tem que aprender pessoalmente. Eu mesmo falho muito com isso. Muitas e muitas vezes eu percebo que estou seguindo no automático na minha vida, fazendo tudo que eu tenho que fazer cada dia, mas sem parar para perguntar para Deus se eu estou indo na direção certa. É como dirigir o carro guiado pelo GPS. Você coloca lá o seu destino e o GPS começa a te dar as instruções, você vai seguindo. Mas se num determinado momento você desliga o GPS ou deixa de dar atenção ao que ele está falando, você pode se desviar do caminho, até se afastar demais da rota, se perder. Mas assim como o GPS, Deus sempre volta a te colocar no caminho certo, tão logo você resolva escutá-lo de novo. E na minha vida isso acontece muito. Eu peço orientações para Deus e Ele me indica o caminho a seguir e eu vou em frente. E aí acabo parando de perguntar, porque afinal de contas ele já falou para onde que eu tinha que ir, mas Deus sabe melhor e eu tenho que escutá-lo cada dia para confirmar se eu ainda estou indo na direção certa, se eu não me desviei em algum lugar. Ah, mas ele já não te falou para onde você tinha que ir? Sim, mas da mesma maneira que o GPS corrige a nossa rota algumas vezes, até muda ela por alguma razão de trânsito ou acidente, Deus, que está vendo lá na frente, pode mudar a direção que Ele está nos guiando.
Não que ele tenha mudado o seu destino final, mas simplesmente surgiu um caminho melhor ou uma melhor maneira dele te levar para onde está te guiando. É Deus que está fazendo tudo isso na sua vida, cada momento, cada acontecimento, cada pessoa que você encontra, cada obstáculo, cada boa surpresa, cada decepção, é tudo Deus agindo e corrigindo o caminho da sua vida. Então a melhor coisa a fazer é seguir por onde Ele guia. Se formos pelo caminho que Ele está guiando e mostrando e seguirmos por onde Ele quer, não tem como dar errado, porque é Ele que está preparando o caminho. Quando Deus tirou os filhos de Israel do Egito, Ele os guiou direto para o mar. Nessa altura o faraó já estava revoltado, arrependido de ter soltado os seus prisioneiros e foi atrás deles para recapturá-los. Parecia um enorme erro, parecia que Deus tinha levado os israelitas para uma emboscada. Eles até chegaram a perguntar para Moisés, lá em Êxodo 14, 11, Deus nos trouxe aqui para morrer nesse deserto porque não tinha túmulo suficiente no Egito? Mas na verdade o plano era outro. Deus sabia muito bem o que estava fazendo e Moisés respondeu para o povo, fiquem quietos, vejam o que o Senhor vai fazer. Porque muitas vezes a dificuldade é colocada na nossa vida para Deus mostrar o poder dele. Mas se não for, mesmo assim nós ainda temos que continuar seguindo por onde Ele está nos guiando, porque Ele não falha. Ah, mas eu falho, e muitas vezes eu erro, saio do caminho que Ele está me levando. Sim, isso é verdade, acontece comigo também. Mas graças a Deus que Ele é Deus, e mesmo que nós falhemos, Ele não falha. 2 Timóteo 2,13 fala, se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então até os seus erros estão na previsão de Deus. Ele vai terminar a obra que começou na sua vida. É o que fala em Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra na sua vida vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Pode demorar a vida inteira, mas Ele vai te levar para onde Ele quer que você chegue. E vai trabalhar no seu coração, na sua mente, vai te transformar na pessoa que você vai ser ao lado dele para a eternidade. Olha que legal isso. É claro que eu pessoalmente acho que o céu não é o fim. Lá nós também ainda vamos aprender muito. Mas pelo menos aqueles de nós que procuramos seguir a Deus mais de perto, procuramos buscar a sua orientação para as coisas que fazemos nas nossas vidas, vamos chegar lá em cima um pouco mais adiantado do que os que viveram totalmente separados de Deus. Então é muito importante buscar a Deus em tudo o que nós fazemos, cada dia, e continuar buscando à medida que seguimos com a nossa vida e com os planos que Ele nos mostra. Eu sei que muitas vezes não conseguimos ver os planos de Deus assim tão claramente, mesmo quando perguntamos e escutamos a sua orientação e começamos a seguir o caminho que Ele mostra. Ainda assim, muitas vezes o caminho à nossa frente fica meio obscuro, vem aquela neblina na estrada da vida e você mal consegue enxergar o que está logo à frente. Deus te leva para uma curva e ela parece uma mudança tão grande que você fica achando que saiu da estrada, mas se continuar seguindo devagarzinho no meio da neblina, ela vai passar, você vai passar pela curva, sua visão vai clareando e você vai ver um pouco mais à frente aonde Deus está te levando. E aí você não pode pensar, bom, Deus me trouxe até aqui, agora eu já sei onde é que eu tenho que ir, deixa comigo. Não. O certo é continuar perguntando, escutando o GPS de Deus e seguindo o que Ele vai te mostrando. Porque muitas vezes aparece uma situação impossível que Deus deixa aparecer só para Ele fazer um milagre. E isso Ele faz por você, não para se mostrar. Porque para mostrar a grandeza do seu poder, Deus já criou o mundo. O resto Ele faz é por você. Como aquela vez que Jesus estava lá em Betânia ensinando as multidões, isso está em João 12. E aí no versículo 28, Jesus fala,
Pai, glorifica o teu nome. Aí veio uma voz do céu e disse: já glorifiquei uma vez e vou glorificá-lo de novo. E Jesus virou para a multidão e falou assim: essa voz veio não por causa de mim, mas por causa de vocês. Porque Deus gosta de mostrar que Ele te ama, que Ele se importa, e muitas vezes deixa situações difíceis, complicadas e até impossíveis aparecerem na sua vida para Ele se manifestar, te dar aquela prova da sua existência, do seu amor por você. E isso é muito legal quando acontece uma dessas provas na nossa vida. Eu contei aquele caso da árvore que caiu no carro na live Os Milagres da Minha Vida. Vocês se lembram? Quem não se lembra, eu vou contar rapidinho. Uma vez, quando eu era um jovem técnico de telecomunicações, trabalhava numa empresa lá no centro da cidade. Todos os dias eu estacionava o carro numa rua perto do trabalho. Tinha uma vaga numa esquina que eu gostava muito, debaixo de uma árvore. Eu sempre fazia uma oração no caminho, pedindo para Deus reservar aquela vaga para mim. E procurava sempre chegar cedo, claro. E Deus era sempre fiel em guardar a vaga para mim. Mas aí um dia eu fiz uma oração, saí cedo como sempre, mas quando cheguei não encontrei a vaga. Tinha um carro parado lá. Pensei, Deus não respondeu a minha oração. Claro que eu não fiquei feliz e ainda perdi um tempão tentando arrumar outro lugar para estacionar. Acabei parando bem mais longe do que eu queria. Mas apesar de não ter gostado, resolvi não reclamar, fui trabalhar. No final do dia, quando eu voltei, fui passando ali perto da minha vaga preferida, eu vi que a árvore tinha caído no carro que estava estacionado lá. Ou seja, Deus mudou os meus planos naquele dia e não me deixou estacionar naquela vaga de sempre, porque aquela árvore ia cair. Se eu tivesse perguntado para Deus onde deveria estacionar o carro naquele dia, ao invés de simplesmente fazer uma oração pedindo a vaga, talvez Ele fosse me sugerir um outro lugar mais distante e muito provavelmente eu não ia aceitar e acabar discutindo com Ele, reclamando e entrar numa discussão com Deus por causa de uma vaga. Pode ser que vocês não se identifiquem comigo nisso, mas eu argumento com Jesus algumas coisas. Eu sei que eu não deveria, sei que deveria escutar calado e obedecer, mas o meu lado humano fala mais alto e muitas vezes eu questiono as orientações de Deus. Pelo menos eu me consolo em saber que não estou sozinho nessa, que alguns homens e profetas de Deus também agiram assim. É claro que algumas desobediências têm consequências sérias. E por isso é importante sempre buscar a Deus e obedecer ao que Ele te mostra. Para mim parecia uma coisa simples, só fazer uma oração pedindo a Deus pela vaga. Mas o certo seria perguntar a Ele onde eu deveria estacionar. Mas quem faz isso? Vai ficar lá perguntando tudo para Deus? Tá bom. Pode parecer uma questão simples e boba, mas se Ele tivesse deixado eu parar naquela vaga, ia ter me custado o carro. E eu agradeço muito a Deus por não responder a todas as minhas orações. Porque Ele sabe o que é melhor, sabe qual delas responder. Eu não. E partindo desse princípio, nós não temos que tentar calcular sozinhos, raciocinar tudo, nem tomar todas as decisões com os nossos próprios entendimentos, com a nossa própria mente e raciocínio. Deus tem uma visão muito maior de tudo. Ele vê claramente toda a sua vida e sabe o impacto de tudo o que acontece com você cada dia. Então, pelo amor de Deus, siga a Deus. Busque Ele em oração, pergunte, questione, procure respostas. Clame a Deus por orientação específica. Ainda que as respostas sejam simples, procure receber alguma resposta. Lembra daquela história que eu contei na última live, de quando os homens de Davi queriam apedrejá-lo porque os amalequitas tinham atacado a cidade e que eles moravam e levaram todos prisioneiros? Essa história está lá em 1 Samuel 30. Davi foi imediatamente buscar a Deus e perguntou o que ele deveria fazer. No versículo 8 ele pergunta para Deus: eu devo perseguir essa tropa? Vou alcançá-la? E o Senhor respondeu:
persegue que você vai alcançá-la e libertar a todos. Pronto. Não foi uma profecia de 5 páginas, com visões, revelações e interpretações. Não. Deus falou com ele, vai lá que vai dar tudo certo. E muitas vezes só uma confirmação assim é o suficiente para nós. Ou pelo menos deveria ser. Porque para o rei Davi foi o bastante para ele pegar todos os homens dele e ir atrás da tropa de amalequitas e travar uma batalha que durou do anoitecer até a tarde do dia seguinte. Mas foi o que Deus falou e aconteceu. Davi seguiu a orientação de Deus e recuperou todos os prisioneiros e ainda levou um monte de despojos da guerra. A verdade é que só Deus pode te guiar a fazer o que é certo. Só Ele sabe o que é melhor e qual a melhor maneira de fazer. E Deus quer ser reconhecido por isso. E a maneira de reconhecê-lo é buscando a orientação dele. Ah, mas eu não sei como fazer. Tudo bem. Por muito tempo eu também não soube. Fui aprendendo devagarzinho, escutando os pequenos sussurros de Deus no meu coração. E você tem que ir treinando cada dia um pouquinho. Quando você mostrar interesse em escutar a Deus e começar a buscá-lo, pedir de coração para Ele falar com você, Ele vai falar e você vai ouvir. E quando você escutar, dê todo o mérito a Deus. Claro, o tempo todo, por cada coisinha. E assim Ele nunca vai deixar de te guiar, de preparar o seu caminho, de te proteger, de te dar forças para fazer o que Ele quer que você faça. Ele vai te manter aqui por cada dia que Ele preparou para a sua vida. E você nem tem que saber todas as respostas, todas as soluções, resolver todos os problemas. A maioria dos problemas só Deus sabe como resolver e só Ele sabe o que quer que seja feito e só Ele pode fazer. Então, não esqueça de buscar a Deus. Ele tem o seu próprio plano para a vida de cada um de nós. E Deus tem um jeito de fazer as coisas que é bem diferente do nosso. E Ele sabe o que está fazendo. Então, pelo amor de Deus, deixa Deus fazer. Busque Deus para saber o que Ele está fazendo, para saber o que Ele quer que você faça, qual a direção que Ele está te guiando. Confie nele quando você não entender o que está acontecendo. É Ele que está te guiando. É Ele que está fazendo, é Deus que está planejando tudo na sua vida, ainda que pareça que está dando tudo errado. Então, pelo amor de Deus, siga a Deus. Não siga a sua própria mente, não siga a mente dos outros, nem a do Concércio, porque eu sou humano também. Eu posso me desviar, posso cair, sair da estrada. Na maior parte do tempo, eu tento seguir a Deus, o que Ele me mostra. Mas eu não sou um guia, eu sou uma seta. Eu fico lá apontando para Jesus. Você quer saber o que fazer? Pergunta para Ele. Quer seguir alguém? Segue Ele. Se você seguir o Senhor, nós vamos andar juntos. Se eu cair, você continua seguindo. Com a ajuda de Deus eu vou me levantar e te alcanço depois. Mas nós não temos que raciocinar com o nosso próprio entendimento. Nós temos que orar, clamar a Deus, depender dEle para as respostas. Porque tem momentos na vida que o futuro fica sombrio, a incerteza paira no ar. Hoje, no Brasil, nós estamos vivendo uma situação assim, ficamos inseguros, não sabemos o que vai acontecer, mas Deus sabe. Só Ele tem as respostas, só Ele pode fazer a sua vida funcionar em qualquer situação. Esse é o negócio dEle, o programa dEle, o plano dEle. E nós somos os filhos dEle aqui nesse mundo, e o mundo é dEle. É Ele que tem que nos proteger, é Ele que tem que cuidar de nós. Nossa obrigação é seguir Ele bem de perto, tentar escutar, ouvir, acompanhar as instruções que Ele nos dá. Tem um caso muito legal de um amigo que ele me contou, ele acompanha as lives aqui sempre que pode, eu não vou citar o nome porque não pedi autorização para contar o caso e nem vou entrar em detalhes. Mas o que eu me lembro foi que ele estava no exterior com a família e a sogra foi para lá para encontrá-los. Eles tinham que buscá-la no aeroporto, que era um aeroporto internacional enorme. A sogra não falava a língua do país
E o meu amigo foi com a esposa e os filhos para buscá-lo, mas no caminho deu tudo errado. Não me lembro dos detalhes, mas tudo o que podia acontecer para atrasá-los aconteceu. Uma série de acontecimentos dando errado, um atrás do outro, e atrasando eles cada vez mais. Ou seja, eles não iam chegar a tempo de recebê-lo no portão de desembarque. A sogra ia ficar perdida num aeroporto enorme, sem poder pedir ajuda para ninguém, orientação, e eles não iam ter como encontrá-lo. Aí o meu amigo me contou que quando eles atravessaram a porta do aeroporto, a sogra estava passando bem na frente deles naquele exato momento. Tipo assim, sincronizado. Vamos contar 1, 2 e já. Você começa a caminhar e nós vamos entrando. Só que quem fez esse sincronismo foi Deus. E ele teve um trabalhão, fazendo um monte de coisa dar errado para no final dar tudo certo. Muito mais certo do que eles tinham planejado. E esse meu amigo reconhece a mão de Deus nisso. E me diz que foi uma grande lição que ele leva para toda a vida. E foi para mim uma lição também. Porque mesmo já tendo vivenciado Deus se manifestar muitas e muitas vezes, de formas incríveis e impressionantes na minha vida, sempre é uma enorme inspiração ver Deus agindo da mesma maneira na vida de outras pessoas. Isso renova a nossa fé, renova a confiança de que aconteça o que acontecer, Deus vai cuidar de nós. Nós não temos que nos preocupar. Deixa Deus ficar preocupado, é Ele que tem que cuidar de nós. E Ele tem muito mais capacidade de fazer isso. E nós? O que nós temos que fazer? A nossa parte é buscar a Deus e fazer o que Ele nos diz para fazer. Lembra de quando Jesus foi ressuscitar o Lázaro lá no Evangelho de João capítulo 11? O povo não podia ressuscitar o Lázaro, mas eles podiam tirar a pedra da porta do túmulo. Então o que Jesus fez? Tirou a pedra? Não. Ele falou, tirem a pedra. E eles tiraram. Isso era algo que eles podiam fazer. Então Deus pediu para eles fazerem o que podiam. E a obediência deles em fazer o que ele tinha pedido foi a demonstração de que eles tinham fé, que Deus ia fazer o que eles não podiam. Se eles tivessem falado assim com Jesus, não, peraí, nós não estamos preparados para a ressurreição do Lázaro, ainda não arrumamos o quarto dele, temos que ir lá buscar as roupas que nós demos para as outras pessoas, volta amanhã, Senhor, aí a gente tira a pedra, o Senhor ressuscita o Lázaro, tudo bem. O que vocês acham que ia ter acontecido? Jesus ia embora e largava o Lázaro morto para lá. Quando Deus fala, é melhor obedecer na hora. Que Deus me ajude com isso, porque eu também tenho um problema, eu falho muito nessa parte. Mas a sua obediência em fazer o que Deus manda você fazer, mostra que você tem fé de que Ele vai fazer o resto, que você não pode fazer. Aí, ao invés de ficar se preocupando com o amanhã, vamos fazer o que podemos fazer hoje, agora. E o que é que nós podemos fazer? Buscar a Deus, seguir o que Ele nos mostra, cada dia, cada momento, continuar confiando nele, para o que for que acontecer, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não consiga resolver. Porque afinal de contas, Ele é Deus e não nós. Então, pelo amor de Deus, siga a Deus. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.